Olá, criançada, tudo bem com vocês? E hoje vamos mais uma aula de matemática. E o que será que nós vamos estudar hoje, hein? Vocês não sabem? Bem, eu vou já falar para vocês. Mas antes de iniciar nossa aula, vamos àquelas instruções básicas que no qual vocês já sabem, criança. E então, primeiramente, verifique o ambiente se está, em silêncio. Também vamos verificar, tá certo? Verifique aí se tem o livro de vocês, tá certo? Se tem um lápis, a borracha, um caderno, para que assim a nossa aula de hoje seja maravilhosa, tá bom? Mas antes de tudo, percebam se tá tudo isso ao seu lado e também não deixe de colocar uma garrafinha para hidratar o corpo de vocês. Chame um adulto para supervisioná-lo nesse momento, tá bom? Bem, nossa aula de hoje é sobre situação problema, tá certo? Então, muitas das vezes você lê o enunciado, mas não compreende de jeito nenhum se aquela situação é adição, é subtração, são operações inversas, e aí nessa situação, problema, eu tenho que muito analisar o enunciado da questão. Quando eu analiso o enunciado, eu vou verificar a pergunta daquela situação. Ao verificar a pergunta, eu já estou identificando se aquela situação é para me somar ou é para diminuir, tá certo? Ou adicionar ou subtrair. Tá bom, criança? Então, por que, professora? Porque tudo vai depender de como você está lendo, tá certo? Então, é fundamental a leitura da situação problema, ok? Mas antes de iniciar nossa aula, tá certo? Vou agora corrigir a atividade da aula anterior, para que assim vocês verifiquem se acertaram todas as questões ou se restou alguma dúvida. Vamos agora tirar essa dúvida, tá certo? Então, acompanha comigo aqui na nossa videoaula de hoje, que vocês vão retirar qualquer dúvida que tiveram da aula anterior, tá certo? Fiquem ligados na nossa aula de matemática, vocês agora aprendem com a professora Érica. Então, vamos lá. Então, criança, vamos aqui comigo, tá certo? Corrigir a atividade de vocês, que foi sobre prova real. Na primeira questão, nós temos aqui duas adições e depois duas subtrações. O que é que vamos fazer? Vamos calcular primeiramente essa adição, tá certo? Vamos lá. 6 mais 5 são 11. Coloco 1, vou reagrupar 1, certo? 1 mais 2 são 3. 3 mais 3 são 6. Agora vou para a centena. 4 mais 1, 5. Agora vamos à prova real. Agora eu vou pegar o resultado da adição, tá certo? Que é a soma. E vou colocar ele aqui sendo o maior valor, 561, tá certo? Mais o subtraindo, 135. E agora vamos lá subtrair, tá certo, criança? Percebam que esse 1 é menor do que o de baixo. Nesse caso, vou pedir emprestado ao 6, que ficará 5 e aqui 1. 11 menos 5, 11 menos 5, resultado dá 6. 5 menos 3, resultado dá 2. 5 menos 1, resultado 4. Verifique se esse resultado ficou igual a esse. Se ficou, logo a prova real está correta, tá bom? Vamos ao próximo. 3 mais 4 são 7. 2 mais 3 são 5. 1 mais 2 são 3. Prova real. A adição, minha prova real vai ser subtração. E aí eu vou pegar 357 menos 234. E agora, sempre iniciando pela unidade, eu vou subtrair. 7 menos 4, tenho 7. Tiro 4, fica 3. 5 menos 3, eu tenho 5. Tiro 3, ficou 2. 3 menos 2, tenho 3. Tiro 2, restou 1.
E aí, gente, olha só, o resultado deu 123. Verifique se esse resultado é semelhante a esse. Se for, a prova real está perfeita, tá certo? Vamos ao próximo cálculo. Eu tenho aqui 248 menos 136. Já aqui é uma subtração. 8, tiro 6, eu tenho 8. Tiro 6, restou 2. Ok? E agora, tenho 4. Retiro 3, 1, 2, 3. Restou 1. E agora, tenho 2. Retiro 1, fica 1. Então, 112. O que é que eu vou fazer? Vou colocar esses dois valores aqui, vou adicioná-lo para saber se a prova real e o cálculo foi feito corretamente. 136 mais 112. Vamos somar. 6 mais 2 são 8, ok? 3 mais 1 são 4, perfeito. 1 mais 1, 2. Olha só como esse resultado ficou igual ao minuendo, ok? Então, está perfeito. Próximo. Tenho 5 menos 8, não dá, tem que pegar emprestado. Retira aqui do 2, ele fica sendo o número 1 e o 5 fica sendo 15. 8 para chegar a 15, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são 7, ok? Agora, 1 menos 1 são 0, 3 menos 1 são 2. E aí eu vou fazer o quê? Se é subtração, vou somar. Coloca aqui 207 mais 118. Então, vamos somando. 7 mais 8, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloquei 5 e eleva a 1. 1 mais 1 são 2. 2 mais 1 são 3. Resultado 325. Então, está semelhante a esse. Logo, eu sei que a prova real foi concluída com perfeição. Tá bom, meus amores? Agora vamos para a segunda questão. Nessa segunda questão, vocês devem fazer o seguinte. Vocês vão ligar, tá certo? Dois numerais, onde a soma desses números deve obter o resultado 10. Então, vamos lá. Logo de cara, eu já sei que o primeiro vai dar 10, gente. Olha só. 9 mais 1, 9 mais 1 são 10. Ok? Perfeito. 3 mais 8, então não vai dar. 8, 9, 10, 11, não é. 3 mais 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também não é. 3 mais 7, 7, 8, 9, 10, olha só. Então, 3 com 7, o total deu 10, certo? Vamos ao 5. 5 mais 1 são 6. 5 mais 8, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 mais 6 são 11. 5 mais 7 são 12, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 5 mais 5 também são 10, ok? 5 mais 5, 10. Próximo. 4 mais 8. 4 mais 8 são 12. 8, 9, 10, 11, 12. 4 mais 6. 4 mais 6 também. Verificando que aqui só restou 1, que foi 2 mais 8. 2 e 8 também são 10, tá certo? Agora vamos à terceira opção, onde ele pede que a gente ligue as setas para que assim o total dessa soma seja 100, certo? O total de dois quadrinhos junto, ele vai ter o resultado 100. Vamos lá? E então, crianças, nessa terceira questão, vocês vão responder o seguinte. Agora ligue os cartões, tá certo? Para formar somas no qual vai totalizar 100. O que é que vocês vão fazer? Junta dois cartões. No caso, eu peguei o 37 mais o 63. Fiz a soma e verifiquei que esse valor teve a soma de 100, tá certo? Totalizando o valor 100.
Logo, se a soma desses dois cartões, o resultado vai dar 100, eu vou ligar o 37 mais 63. Próximo, 42, tá certo? 42, eu vou procurar um cartão desse lado de cá, que somando vai dar 100. Então, vamos lá. Vamos verificar isso aqui. 42 menos 58. 42 mais 58, não menos, ok? Mais 58. 8 mais 2 ou 2 mais 8 são 10. Coloca 0, reagrupa 1. 1 mais 4 são 5, 5 mais 5, 10. Olha só, crianças, o valor deu 100. Logo, eu vou ligar o 42 ao 58. Próximo, 51 com quem? Eu vou verificar 51 com 49, olha só. 51 mais 49. 9 mais 1 são 10, agrupa 1. 5 mais 4 são 9, com mais 1, 10. Então, a ligação está correta. Os cartões 51 e 49 dá um total de 100. E o cartão 42 mais o 58, eles também vão totalizar 100. E o cartão 37 mais 63 também vai ficar 100. Agora vamos ao 17. O 17 com 83. Vamos lá? Olha só. 7 mais 3 são 10, reagrupa 1. 1 mais 8 são 9, com mais 1 ficam sendo 10. Logo, eu sei que o 17, olha só, o 17 ele vai ser ligado ao 83. E por último, restou o 82 mais 8, que também dá o resultado de 100, tá certo, criança? Então, verificando aí, olha se o de vocês está igualmente com esses números ligados, um cartão a outro. Se tiver, coloca o Czinho, que a atividade de vocês foram realizada, certo? Com sucesso. Agora vamos à nossa aula de hoje, que é situação-problema, tá bom, criança? Acompanha comigo que eu vou mostrar a situação-problema para vocês. Vamos lá? Então, vamos aqui a situação-problema, criança, no livro de vocês, na página 126, tá certo? Página 126. E vocês vão abrir e vão encontrar essa situação-problema, no qual nós vamos resolver. E diz o seguinte: para ganhar uma boneca no jogo de argolas de um parque de diversões, é preciso fazer 100 pontos ou mais, jogando apenas 3 argolas. Observe o jogo de Natasha. Ela ganhou a boneca. Por quê? Será que a Natasha ganhou a boneca? Então, para fazer esse cálculo, eu tenho que analisar as argolas que ela jogou no parque e verificar se o total de ponto que ela fez foi de 100 pontos, tá certo? Porque aqui fala que só ganha a boneca, tá certo? Só ganha a boneca se jogar as 3 argolas, certo? E fazer um total de 100 pontos, tá bom? Jogando mais de uma vez, ela pode ganhar esses 100 pontos, ou 2 argolas, certo? Só apenas 3 argolas. E aí eu vou observar os valores. Vamos lá. A primeira argola ela jogou, deu 40. Vamos lá, 40. Pode ser, eu posso verificar também que a primeira argola foi 50, tá certo? Não tem problema. Ok? E agora, vamos juntar os valores. E a terceira argola? Olha só, quase que ela ganhava. Olha só onde foi que ficou a argola. Ficou fora, tá certo? E aí, vamos somar, calcular, porque eu quero saber, ó, observe o jogo de Natasha. Ela ganhou a boneca? Ou será que ela não ganhou? Por que que ela ganhou? Por que que ela não ganhou? Vamos analisar, para isso vamos calcular. 0 mais 0 são 0. 4 mais 5, 9. E olha só, então a Natasha jogou as 3 argolas e ela só conseguiu obter
90 pontos. Lembrando que para ganhar a boneca eu preciso obter 100 pontos. Se a Natasha só conseguiu 90 pontos, isso faz me ter a ideia que ela não ganhou a boneca. Por quê? Porque só conseguiu, tá certo, juntar 90 pontos. Pronto, só é isso, criança. Então, percebo que com o enunciado eu tenho que identificar como é que eu vou fazer esse cálculo, se é somando ou se é subtraindo. Quando ele faz a pergunta, ele diz que para ganhar a boneca tem que ter 100 pontos, mas só que ainda não tem a certeza se a Natasha ganhou a boneca ou não. Para mim ter essa certeza, eu tenho que fazer o quê? Calcular os valores que apareceram no contexto, tá certo? E no caso aí apareceram esses numerais aqui, ó. 100 não é para calcular, porque 100 é a quantidade de pontos, mas eu sei que as argolas sim são as quantidades de pontos que eu devo calcular, tá bom? Agora a tia Érica vai mostrar uma outra situação, para que assim vocês, ó, abrem essa mente brilhante de vocês para obter bons resultados, tá bom? Vamos lá comigo de novo? Já na segunda questão diz o seguinte, o Edson tinha, olha só, ele não tem mais, R$125. Então, o Edson tinha R$125, tá certo? E ganhou, se ele tinha e ganhou é sinal de que ele juntou, se ele ganhou ele tem mais, tá certo? E ganhou 75. No aniversário dele. Com quantos ele ficou? Então, vamos lá. Olha a pergunta. Com quantos ele ficou? A gente tem que observar bastante essa pergunta. Com quantos, certo? Ele ficou. Quando fala com quantos, ele tinha, certo? Ele tinha 125. Por que ele não tem mais? Porque ele ganhou mais R$75. Então, o valor dele não é mais somente 125. Vai ser acrescentado os 75. Aí agora vocês vão calcular para saber qual é o valor que ele tem, com quantos ele ficou, tá certo? Lembrando que esses dois valores eu tenho que somar, tá certo? Adicionar, ok? Vamos agora aqui à terceira questão. Para o aniversário de Andresa, a mãe dela comprou uma centena. Tia Érica, o que é uma centena? Uma centena são 100. 100 o quê? 100 balões brancos. Então, vamos lá. Põe aqui comigo. Certo? Uma centena, tá certo? Olha só. A mãe dela comprou uma centena de balões. Que cor é esse balão, hein? De balões brancos. O que mais? Depois, ela comprou 7 dezenas de balões. Balões que cor, professora? Balões vermelhos. Vermelhos. E agora, o que foi mais que ela comprou? Ela comprou 45 balões verdes. Balões verdes. Então, a gente vai já descobrir isso aqui, mas primeiramente verifica aqui a pergunta. Quantos balões ela comprou ao todo? Certo? Ao todo. Se fala comprou ao todo, quantos balões ela comprou ao todo? Quando pede ao todo, ele está pedindo para a gente calcular. Então, eu conheço violão e também conheço cavaquinho, tá certo? E vocês conhecem também? Mãe. Agora nós vamos calcular quantos instrumentos de corda ele tem. Então, verificamos que são 58 violões e 37 cavaquinhos. E agora é muito fácil. Agora nós vamos somar, já que ele está perguntando quantos instrumentos de corda nós temos.
tá certo? Na quinta questão diz o seguinte: Bruno já leu 43 páginas de um livro de suspense. Ele vai ler hoje 39 páginas para terminar o livro. Então, ele já leu e vai ler hoje mais páginas. Olha só, presta atenção. Quando fala mais páginas, ele vai ler hoje 39 páginas para terminar, tá certo? De ler o livro. Quantas páginas tem o livro? Então, você vai juntar a quantidade de páginas que ele já leu, mais a quantidade de páginas que falta ele ler para concluir o livro, tá bom, crianças? E a pergunta é, quantas páginas tem o livro? Com o resultado, vocês vão obter, tá certo? A quantidade de páginas que o Bruno tem no livro dele, tá certo? A sexta questão, o problema a seguir está incompleto, então vocês vão completar. E aí, elabora uma parte que falta do problema. Então, tem aqui, tá certo, uma parte do problema e vocês vão completar. E essa B não precisa vocês fazer, porque ele pede para trocar o livro com o colega. Então, não precisa, tá bom, criança? Agora, eu peço que vocês abram o livro de vocês. Agora, eu vou pedir para vocês abrir o livro de vocês na página 132, crianças, onde ele mostra essa questão que fala sobre uma gincana dos alunos do terceiro ano. Diz o seguinte, olha só. Fala o seguinte aqui, gente. Observe no gráfico, tá certo? Os pontos marcados na gincana pelas turmas do terceiro ano do colégio. Então, nós temos aí o gráfico de azul, A, de verde, B, ok? De amarelinho, o C, certo? E de laranja, o D. Então, vejam aí, crianças. O que é que nós vamos perceber? Que turma venceu a gincana, tá certo? Opção B, que turma marcou menos ponto? Opção C, quantos pontos a turma B marcou, tá certo? Mais que a turma C. E a próxima? Quantos pontos, tá certo, faltaram para a turma D empatar com a vencedora? Então, vamos analisando aqui, tá certo, criança? Analisando esse problema, nós podemos perceber, tá certo, através dos dados do ponto de cada turma, tá bom? Digamos, turma A, ela obteve 30 pontos. Turma B, ela obteve 50. Turma C, ela teve 20 pontos. E a turma D também ficou com 40 pontos, tá certo? E aí, vocês vão fazendo aí quantos pontos a turma B marcou, a mais que a turma C. Então, vamos lá. A turma B, ela marcou 50 pontos. E a turma C, ela marcou 20 pontos. Para saber quantos pontos a mais marcou, vamos subtrair, tá certo? 0 menos 0, 0. 5 menos 2, 3. Então, logo eu sei que a turma B, ela marcou 30 pontos, tá certo? A mais do que a outra. E aí, vocês vão analisando. Já na segunda questão, fala que a Tabata quer comprar uma boneca para a filha dela. E ela pesquisou o preço em 3 lojas, gente. A primeira loja disse que tinha R$ 78, tá certo? Na segunda questão diz o seguinte: Tabata quer comprar uma boneca, tá certo? Para a filha dela. Ela pesquisou o preço, tá certo? Em 3 lojas diferentes. E aí são os preços. Loja A, R$ 78, loja B, R$ 66 e loja C, R$ 62. Só que a questão pede para que vocês façam o quê, criança? A. Que loja oferece o menor preço? Qual dessas 3 oferece o menor preço? Ok. Próximo. Tabata comprou a boneca na loja B, tá certo? Porque na loja C já havia acabado. Se comprasse na loja A, quanto pagaria a mais? Ok. Então, ela comprou na loja B
porque a da loja C tinha acabado. Agora, se ela comprasse na loja A, quanto ela teria, tá certo? Pagado a mais. Para isso, vocês vão fazer o cálculo, ó. 78 menos 66 para descobrir, certo? E aí vocês vão calculando para descobrir quanto ela pagaria a mais se comprasse essa boneca na loja A, tá bom? C. Se em vez de comprar na loja B, tivesse comprado na loja C, quanto teria economizado? Então, ela comprou na loja B. Se ao invés de ter comprado na B, tivesse comprado na C, ela teria economizado quanto? Aí vocês vão fazer outra continha, ó. 66 menos 62, para poder saber a resposta. Tá certo, criança? Então, por hoje a nossa atividade vai finalizando, né? A nossa aula também. Agora eu conto com vocês para poder realizar essa atividade. Após realizar essa atividade, ó, tira aquela foto bem bonita da atividade e envia para as professoras, porque nós estamos esperando, ansiosos, querendo ver a atividade de vocês. Então, esse retorno que vocês nos enviam, a foto, é muito importante para poder eu e a professora Ana Paula ficar sabendo como é que vai o andamento dos conteúdos adquiridos por vocês, tá bom? Não esqueçam, estou esperando, tá certo? Então, vou terminando, mandando aquele beijo e o abraço bem apertado, porque eu estou com muita saudade de vocês, tá certo? E até a próxima, a gente se encontra logo, logo. Tchau, tchau!